Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro, a todos os ouvintes da palavra do dia, com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, justo Cordeiro. Estarei lendo Mateus 7, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Está escrito assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobo devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos bons, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Quero louvar o Senhor Jesus, pela luz do dia, por essa sexta-feira, pessoal? Hoje é dia 21 de março, graças a Deus, mesmo o tempo voando, mas a graça do Senhor faz a gente meditar nas grandezas do nosso Deus. Mesmo assim, os que esperam pelo Senhor têm paciência e pode também agradecer o Senhor, Sempre tira aí o dízimo do dia para adorar o Senhor, não é verdade? Irmãos, a palavra do Senhor diz que tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, Porque, irmãos, não estão se alimentando. Não se alimenta da palavra de Deus, gente. Não está dando tempo, sabe? A pessoa ela não consegue administrar o tempo. Olha quanta pessoa desanimada no caminho, Quanta pessoa anêmica no caminho, não sente mais a glória de Deus, Não tem vontade mais de buscar o Senhor.
Porque, gente, a opressão é grande. A opressão do maligno é grande. E principalmente quando a pessoa, gente, ela vai dando ouvidos para a voz do maligno e achando que está abrindo o coração para Deus, para as pessoas boas. E ali por trás, pessoal, tem uma caça de demônio dando conselho e a pessoa está dando ouvido. E muitas pessoas, gente, por fora, tá, sabe, como o Senhor me mostrou nessa madrugada, uma plantação de abobrinha, sabe, coisa mais linda. Mas, gente, as abóboras por fora era a coisa mais linda, gente. Quando a gente pegava ela abria e estava toda podre por dentro, sabe? E o Senhor mostra pra gente isso, pessoal, né? Então, a gente não pode se iludir com palavras bonitas, né? Porque nós acabamos de ler, né, pessoal? Os lobos devoradores, aparentemente, eles falam coisas bonitas, mas na verdade interiormente são lobos devoradores. Então, nossos frutos têm que ser de verdade, né? E muitos irmãos, muitos de nós, gente, está numa forma terrível, está oco por dentro, pessoal, né? Porque não está se alimentando, gente. Está deixando de orar. Está orando, sabe quando? Só quando vai na igreja. Aí o pastor diz assim, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aí a pessoa faz aquela oraçãozinha, sabe? Claro, é válido. Mas isso aí é para manter. Mas na verdade mesmo, o grosso, né? É aquele período que você orava. Lembra quando você orava? Lembra quando você dava um jeito de ir pro quarto lá ficar orando? Né? Hoje você não está fazendo mais isso. E hoje, para você tá tudo difícil. Não tem graça mais nenhuma. Né? Você não tem graça mais. Sabe? Você tá vivendo assim por viver. Né? E a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a praticar, gente, o primeiro amor. Se apaixonar de novo pelas coisas de Deus, sabe? Não tem que ficar esperando de ninguém. Não fica esperando de ninguém. Porque às vezes você fica esperando de uma pessoa e essa pessoa, ela tá ali somente para sugar você. E você está pensando que, né, que você tem que ficar dependendo da pessoa. Mas nós precisamos sugar de quem tem, né? Vamos buscar em quem tem, em Jesus Cristo. E a gente precisa ter, gente, esse particular com o Senhor. Porque senão a gente perece. A gente perece. Talvez você está tão anímico, tão fraco, que você acha, sabe o que acontece? É por causa do meu serviço. E não é. Seu serviço é muito bom. Aí você diz, eu sei o que está acontecendo comigo. É o meu casamento. É por causa da minha esposa. E não é. E não tem nada a ver. E aí o inimigo fica mostrando tanta coisa para você. Talvez você diz, não, sabe o que acontece? É na igreja. Eu vou mudar de religião. E não é. Você já bateu tanta igreja. E não é. Sabe? O negócio é a gente
começar a ter intimidade com Deus, sabe? Quando a gente vai para o particular com Deus, sabe? Não é hoje, dali 4, 5 dias, mais 5 minutos, não. É diário. A gente precisa se alimentar de Deus diariamente, sabe? Tirar um período para orar, para se abastecer, né? Aí, um hino que você canta, você sente a glória de Deus. Quando você vai para a casa de Deus, um hino faz o seu coração incendiar, né? Então, gente, é nós que temos que ver isso, né? Nós não somos carro, né, que tem que levar para abastecer. Nós temos que se abastecer de Deus, né? Pessoal, nós lemos essa palavra em Mateus 7. Olha aí, gente. Jesus nunca foi de brincadeira, né? Jesus nunca foi de passar a mão. Jesus sempre ensinou a verdade. Ele sempre usou o cajado, pessoal. Ele sempre falou a verdade. Nós não temos que ter dó de falar a verdade, não. Né? Nós temos que ser ousado na palavra, né? E Jesus ensinava como tendo autoridade mesmo, né? E a gente leu aqui, ó, o Senhor falando assim, tudo que vocês querem que os homens façam, tudo que você quer que os outros façam, faça você também. Por que a gente fica querendo que os outros façam as coisas e a gente não quer fazer, né? No verso 12, olha aí para você ver, Mateus 7, 12. Mas está difícil de pegar a Bíblia? Já que está com o celular na mão, então vê aí. Procura aí no Google o que está escrito em Mateus 7, no verso 12. Tudo que vocês quereis que os homens vos façam, faz você também. Né? Faça você também. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitas pessoas são os que entram por ela. Ah, mas porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucas pessoas que encontram. Viu, gente? Então, a porta larga, gente, é o que tem de gente ferve, né? O caminho da porta larga. E hoje em dia tá desse jeito. A porta larga são muitos ministérios, né? Muitas igrejas da porta larga, igrejas convenientes, né? Igrejas que não conseguem desvincular do mundo, né? A igreja do nada a ver, tudo pode, não é verdade? E aí está, né, gente, a porta larga, espaçoso, caminho espaçoso, a pessoa, ela pula para cá, ela anda para lá, ela dança, ela faz o que ela quer, porque é espaçoso o caminho. Na verdade, pode levar quantas malas quiser, quantas bagagens quiser. O que tem, né? E aí, pessoal, o Senhor Jesus diz assim que acautelai, tomai cuidado, fique esperto, hein? Né? Fique esperto. A porta é estreita, gente, e apertado o caminho que leva à vida. Ó, olha só, já fala aqui, né? A porta estreita e apertado o caminho que leva aonde? A vida. Então, quer dizer que a porta larga e o caminho espaçoso leva o quê? A perdição, leva à morte, né? E o caminho estreito e apertado leva à vida. Então, tudo que é fácil, pessoal, a gente tem que desconfiar. Ah, mas eu passo tanta prova, tanta luta.
Gente, o caminho é apertado, né? Esse caminho que a gente tá andando, na presença de Cristo, gente, é um caminho que só dá para andar de joelho. Não dá para andar do outro jeito, não, né? A porta é muito estreita, pessoal. Estreitíssima, né? E hoje, pessoal, a gente falando da porta estreita, falando que é apertado o caminho, as pessoas fogem, as pessoas não querem, não, né? Tem muitos que não querem. Ah, o desânimo, né? Não quer enfrentar, quer pegar o caminho mais facinho. Tem pessoa que quer andar de avião, nas asas de ferro, né? A pessoa não quer andar, não. Não quer andar de joelho, não, né? Quer conforto, quer espaço. Tem música que diz assim, ó, eu vou sair do meu ministério, que eu estou congregando, da minha igreja, porque lá, sabe, não posso fazer nada. Poxa vida, não posso fazer nada. É, pessoal, dá graças a Deus, porque é muito apertado mesmo o caminho. É, sabe? Por isso que vai ter, né, o julgamento final. Agora a gente está no tempo da graça, a gente é pior do que o tempo dali. O tempo dali era resolver ali, né? Mas hoje não. Hoje está tudo reservado para o final, né? Às vezes você faz alguma coisa entre quatro paredes, ninguém viu. Quem que vai julgar você por isso? Ninguém. Mas vai ficar tudo para depois, para o juízo, né? Tanta coisas, né, pessoal? Então o caminho, gente, é muito apertado, sabe? É como se a gente ficasse esmagado, como uvas, né? Quanto mais esmagado, mais produz o vinho bom, né? E assim nós também. Como a palavra veio ontem, falando da oliveira, que para sacudir a oliveira tem que bater, né? Pegar a vara e bater, né? Mas hoje está tudo moderno, não precisa bater nada. É o caminho espaçoso. Não precisa bater na oliveira, não, para tirar o fruto dela, não. Né? Hoje tem máquinas. É como a vida espiritual, né? A pessoa ela não quer sofrer para produzir um azeite bom, né? Quer tudo do bom do melhor. Se esse caminho aqui é muito estreito, ela vai para um outro mais larguinho. Se lá naquele caminho larguinho que ela encontrou não tiver bom, ela vai para outro, entendeu? Vai procurando. Procurando o quê? Já não encontrou Cristo? O Cristo que está aqui é o Cristo que está lá. Mas a pessoa, ela quer traçar o seu caminho, entendeu? Porque o nosso Cristo, ele é universal. E a palavra dele é uma só, né? Pode correr para cá, correr para lá. Pega a Bíblia, ela vai ser a mesma, né? Ah, mas lá, porque lá tudo pode. Tudo eu posso fazer o que eu quero. Porque é desobediente. Porque a palavra é uma só, né? Acautelai. Pera lá. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucas pessoas encontram, viu? Poucas pessoas. Não é muito, não. Pouquinho, né? Que encontra o caminho estreitinho, né, pessoal? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis, porque colhe-se ovo dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então,
A gente vai aí no pé de abobrinha, colher abobrinha e, quer dizer, você vai no pé de abóbora procurando melancia, né? Não tem como, não é verdade? Porventura, a gente vai colher espinho de um pé de figo, né? Então, figo, ele tem que dar figo, né? Pé de abobrinha, vai ter que dar abobrinha, não tem como, não é verdade? Então, gente, pelos nossos frutos nós somos conhecidos, né? Ah, então, mas lá no passado a pessoa fez isso, aquilo. Tá, a gente tem que parar de ficar olhando para o passado e olhar para frente, né? Agora, nós somos redimidos pelo Senhor. Redimido por quê? Porque nós era perdido. Mas agora, nossos frutos têm que ser conhecidos como frutos bons, né? A nossa atitude hoje tem que ser a atitude de gente convertida, de gente que anda na presença de Cristo, de gente que renuncia ao mundo, né? De gente que não vive por capa, mas por dentro é o lobo devorador. Não é verdade, gente? Quantas pessoas vivem de aparência, né, pessoal? Quantos lobos, mas por fora é uma ovelha tão mansa, é uma ovelha tão obediente, mas está ali, pessoal, para devorar, né? Cuidado, o Senhor diz, cuidado, acautelai, né? Acautelar, irmãos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e lança fora. Lança no fogo, entendeu? Então, nossos frutos têm que ser bons. A gente tem que produzir mais frutos, mais, né? Muito fruto. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todas as pessoas que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Papai que está no céu, né? Qual é a vontade dele? Que nós começamos aí uma carreira de porta estreita. Ai, eu aceitei Jesus. Ai, que alegria, que maravilha, né? E renuncia tudo, até as amizades más, né? Para andar com Cristo, renuncia tudinho. Aí, quando vê, a pessoa tá voltando de novo à prática, né, pessoal? Tá voltando de novo a produzir frutos ruins. A gente tem que manter, gente, a gente tem que crescer na graça, no conhecimento do Senhor, né? A gente não pode começar a concordar com as coisas do mundo, aceitar a mentira, aceitar a falsidade, aceitar o engano, né, pessoal? Aceitar a prática da imoralidade, né? Ah, mas eu digo Senhor, Senhor, eu oro, eu profetizo. Mas o Senhor diz assim, ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, né, pessoal? Mas as pessoas que fazem a vontade de Deus, ué, mas eu não estou fazendo? Eu não estou dizendo Senhor, Senhor, eu não estou glorificando, não estou indo para a igreja. Eu tenho minha religião, mas o Senhor diz assim, ó, eu vou dizer abertamente, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Você está entendendo? Então, gente, a porta é muito estreita. E se a gente não quer ser decepcionado naquele dia, a gente precisa manter uma vida de oração e falar com o Senhor abertamente, dizer, como Ele vai falar abertamente também para muitos, a gente também precisa falar abertamente com Ele. E falar, Senhor, aonde que eu estou praticando pecado que tu não está se agradando de mim, né?
Me mostra. E aonde eu estiver errando, meu Senhor, eu quero que o Senhor me corrija e eu não vou relutar. Eu vou aceitar, né? Isso o Senhor falar para você, ó, renuncia essa amizade. Você vai aceitar? Mas a gente tem que ser amigo de todo mundo. Tá, mas andar no mesmo caminho que a pessoa, concordar com o mesmo erro que a pessoa, pedir conselho de pessoa desviada do caminho do Senhor. Você sabe que uma pessoa desviada do caminho do Senhor, ela não tem somente um demônio. Ela tem mais 7, tem legiões. E você fica pedindo conselho para essa pessoa, né? Então o Senhor diz, ó, nem todos que me diz Senhor entraram no meu reino, né? Aquelas pessoas que escutam minhas palavras, que estão escutando o que eu estou falando e obedecendo, eu vou comparar essa pessoa, sabe com o quê? Eu vou comparar com um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Entendeu? As pessoas que ouvem as minhas palavras e praticam, entendeu? Olha só, gente. O Senhor tá falando, né? Tem pessoa que dá uma passadinha assim por cima e ergue a cabeça e continua no mesmo erro. Ignora. Vai ignorando para você vir. Aí sabe o que acontece? O Senhor vai comparar você com uma pessoa que construiu a sua casa na areia. Porque a hora que vir um vendavalzão, vai levar você com casa e tudo, né? Então o Senhor diz que as pessoas que dão ouvido, que dão valor nas coisas que Ele está falando, essa pessoa é comparada com um homem que fez a sua casa sobre a rocha, né? Que desce a chuva, corre rio, sopra ventos, combate a casa, e a casa não cai, né? E Ele estava ensinando isso com muita autoridade, né? E é isso, a palavra do Senhor não tem rodeios, né? Ou vamos ou não vamos, pessoal, né? Já não renunciou tudo? O mundo? Por que vai sujar nele de novo? Porque vai concordando com aquilo que você nunca concordou, né? Então, essa é a palavra de hoje, Mateus 7, para a glória e honra do Senhor Jesus, para que nós venhamos abrir nossos olhos espirituais e começar a orar. Começar a ter a vida de oração de novo. Não fica olhando para os outros, não. Olha para você, né? Olha para você mesmo. Quanto tempo você orou essa semana? E a semana passada? Mas eu fui na igreja, orei lá os 10 minutos. Se faltar do culto a semana inteira, não ora. Nem os 10 minutos, né? A gente tem que analisar a nossa vida, pessoal. Começar a andar pelo caminho estreito. Caminho estreito, eu já falei, não é fácil, não. É ruim, né? Você bate do lado, não dá. Para bater do outro, não vai. Tem que ir só para frente mesmo. Estreitinho. Corredor estreito. Mas é o caminho que leva a vida, né? Graças a Deus por essa palavra. Deus abençoe seu dia na paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Deus abençoe.